Então agora eu e você, com esse pensamento reformado, né, nós devemos... Cara, deixa eu entender, por que precisa cortar o peru? Bom, e a aplicação então final aqui para a nossa aula, para finalizarmos, né? Que é aquilo que eu estou falando, aquilo que eu falei em toda essa aula. Você conhece a Bíblia ou só escuta os outros? Sua fé é baseada em Deus ou em tradição? Você vive a reforma ou só sabe a história? Porque o intuito dessa aula não é só saber a história da reforma, mas você vive a reforma. E para finalizar, eu quero contar uma historinha que um dia eu ouvi do pastor Ivair, nosso pastor, que vai servir para você, protestante, católico, luterano, seja aquilo que você segue, vai servir para você. A história diz o seguinte: um dia, um casal decidiu fazer um peru, né? Então eles compraram ali, o marido comprou um peru e falou: olha, eu quero que você faz o peru que nós comíamos na casa da sua mãe, né? Aquele peru gostoso que nós sempre comemos lá, eu quero que você faz. E aí então ela começou, a mulher, a esposa começou a preparar aquele peru ali e ela cortou o peru. E ele falou: por que você cortou o peru? Eu falei: não, porque tem que cortar o peru, a receita é essa. Eu falei: não, mas eu quero entender o porquê. O marido questionando. E ela falou: não, porque é receita isso aqui, a receita só dá certo se cortar. E ele pegou o telefone e ligou para a mãe, que a receita vinha da mãe. E aí ele perguntou, ele falou: olha, eu estou aqui com a sua filha fazendo peru e ela disse que o peru tem que cortar, que você ensinou por que o peru tem que cortar. Não, tem que cortar, a receita só dá certo se o peru cortar. Mas por que tem que cortar? Não, porque é receita, eu aprendi com a minha mãe, e a mãe ainda era viva, né? A avó da esposa. Ele pegou o telefone, o marido, e ligou para a avó e falou: oi, vó, tudo bem? Aqui é o marido da fulana de tal, ela está fazendo aquela sua receita de peru. E aí, então, ela está cortando. Eu quero entender por que corta o peru, qual que é a receita, né? Por que a receita diz que tem que cortar o peru? Ela falou: não, filho, não precisa cortar o peru. Eu cortava o peru porque na minha época o forno era pequeno. Hoje vocês têm forno maior, então não precisa cortar o peru. Olha só, o que eu quero te mostrar com isso? Muitas coisas que nós temos por verdade hoje são coisas que nós aprendemos com nossos pais, com os nossos avós, com a tradição e não com a palavra.